Olá, gente, boa noite. Meu nome é Renata Rigolin, tudo bom com vocês? Então, essa noite eu vim aqui, com um pouquinho de frio, toda empacotada, para conversar com vocês sobre o perdão, né? O perdão é uma das coisas mais, para mim, pelo menos, mais difíceis, de falar e de agir e de praticar, Só que o perdão, como muitas pessoas ainda não sabem, as pessoas que às vezes têm depressão, que esse canal é um canal para levar a graça para as pessoas, A cura, a libertação, o consolo, para levar a calma para a alma, Que muitas vezes tem gente que tá em depressão, tem síndrome do pânico, perdeu um ente querido, Perdeu alguém muito próximo, um amigo, ou toma remédios fortes, ou tem alguma doença que não consegue achar a cura, que não consegue achar o motivo dessa doença, Que os médicos não acham a cura dela. E às vezes todas essas respostas vêm de uma falta de perdão, Então, assim, para vocês saberem, como o perdão é poderoso, Como o perdão pode mudar uma vida. Como o perdão pode curar uma depressão, como o perdão pode curar uma doença, como o perdão pode curar muitas coisas que às vezes tem lá atrás das nossas vidas que a gente não sabe e ele pode fazer acontecer. Então, assim, é muito importante, porque o perdão, ele faz mal pra gente, pra pessoa que não consegue perdoar. Porque pra pessoa que fez o mal pra gente, no caso, às vezes ela nem sabe que fez o mal. Ou às vezes ela sabe e pra ela a vida dela continua a mesma. A gente que tá deprimido, a gente que tá com síndrome do pânico, a gente que tá tomando remédio, a gente que tá pra baixo, a gente que tá dentro de casa sem sair, com medo, a gente que tá com uma doença que não tem, que os médicos não acham a cura. Então, isso tá causando mal pra nós, e não pra quem tá lá. Então, assim, o que eu quero dizer pra vocês, que o perdão, eu digo porque antes pra mim, porque eu, Renata, preciso perdoar também. Já perdoei. Foi muito difícil, eu confesso pra vocês que foi muito difícil. Porque o perdão é uma decisão. Eu, hoje, Renata, decido perdoar. É uma decisão perdoar. Porque a pessoa que te magoou, pra ela tanto faz. Ela nem sabe que te magoou, ou ela sabe que te magoou, mas a vida dela caminha do mesmo jeito. Eu ouvi uma pregação uma vez onde o pregador dizia assim: enquanto você não consegue perdoar, a sua vida e a dessa pessoa continuam ligadas. Só que a vida da pessoa que você não perdoa, ela progride. E a sua, você anda junto com ela, só que você continua estacionada. A sua vida continua parada no lugar onde estava. E ela não. E ela anda, e ela vai pra frente, e ela vive a vida dela. E você não. Às vezes você tem um ex-namorado que te traiu. Eu tive, perdoei.
Um namoro grande, um namoro de 6 anos e meio. E eu perdoei. E assim, então, se eu disser pra vocês que foi fácil, nossa, como foi fácil? Não, não foi. Mas é uma decisão. Eu decido perdoar. Eu decido perdoar. Então, vocês têm que ter a decisão. Eu decido perdoar fulano. Eu me coloco na presença do Senhor e falo, Senhor, eu preciso perdoar fulano, ou fulana, ou várias pessoas. Eles fizeram isso pra mim, eu não consigo, mas o Senhor sabe da minha vontade, sabe que eu preciso perdoar. Então, eu vou conseguir. E isso você vai orando todos os dias, todos os dias. Não é da noite, como tudo no Senhor, como eu já falei pra vocês, como tudo no Senhor, não é da noite pro dia. Não é hoje que você vai começar a orar, pedir pro Senhor pra você perdoar fulano e amanhã você perdoou, amanhã você já tá falando com a pessoa. Não, não é assim. Eu vou dar um testemunho pra vocês de uma pessoa que fez muito mal pra mim, pra minha família, e eu não conseguia ouvir a voz dessa pessoa. E só de ouvir eu já saía de perto. E eu ouvi uma pregação, e nessa pregação a pregadora dizia que o perdão era uma decisão e que eu tinha que me decidir a perdoar. E foi o que eu fiz. Eu decidia perdoar uma pessoa por vez, né? E foi o que eu fiz. Eu decidi que eu ia perdoar aquela pessoa. E coloquei essa pessoa em oração. Eu vou perdoar fulano de tal. E perdoei. E perdoei. E vou perdoar fulano de tal. E vou perdoar fulano de tal. Jesus, eu coloco fulano de tal na sua presença. Eu preciso perdoar. E foi o que eu fiz. E foram dias e dias e dias. E aí chegou uma vez que eu comecei a escutar a voz dessa pessoa. E essa pessoa e a voz começou a me irritar. Só que eu não saí de lá. Até que Jesus fez o encontro. E como essa pessoa era muito próxima a mim, chegou e calhou de ser, tipo, ela ficar próxima de mim e ser um encontro e ser uma missa de cura e libertação. E foi um momento de perdão. E assim, ela me disse que me amava. E eu, porque eu ainda não amava ela, não tinha perdoado. Escutei o que ela tinha para me dizer, porque eu já tinha mandado porque Jesus já tinha me movido a mandar algumas coisas para ela pelo Face, né? O que ela tinha feito para minha família, o que ela tinha feito para mim, né? E aí eu peguei e mandei para ela. Então ela já sabia desse meu incômodo com ela, né? E aí ela ficou próxima de mim nessa missa. E aí ela me disse que me amava e tal. E aquilo eu falei, tá. Aí eu falei, Jesus, eu acho que eu sou muito dura de coração. E aí eu continuei orando por ela e falando, Jesus, eu preciso perdoar essa pessoa. Preciso perdoar essa pessoa. E aí chegou um dia que o Senhor falou, eu comecei a pensar nela, né? E no meu coração eu já não sentia mais aquela raiva que eu tinha, aquela dor que eu tinha ao pensar nela. Porque quando a gente pensa na pessoa, vem tudo que ela te fez. E já não vinha mais tudo que ela tinha me feito, aquelas coisas e tal. Aí eu falei, oba, né? E aí Jesus falou assim, agora tá na hora de você dar o seu passo, né?
Aí lá fui eu. Fui lá e dei um abraço nela. E aí ali selou, sabe, o meu perdão com ela. Então hoje, assim, essa pessoa não voltou a ser meu melhor amigo. Não voltou. E nunca vai voltar. E nunca vai ser. Mas eu já não tenho mágoa mais. Já não tenho mais ódio. Já não tenho mais falta de perdão. Já não tenho mais o coração ressentido, ressequido por ela, né? Então, é uma pessoa que tá lá, não é meu melhor amigo, como era antes, mas também, como diz o português, claro, não cheira e nem fede, né? Mas eu me desprendi dele, ele segue a vida dele e eu sigo a minha. E através desse perdão, a minha vida mudou, sabe? Muitas coisas eu senti que modificaram dentro de mim, sabe? Eu mudei. Eu senti algumas coisas que me faziam mal e eu deixei de sentir, sabe? Coisas assim, físicas que eu tinha, sabe? Coisas que eu não sei nem como falar pra vocês, mas alguns sentimentos, talvez de pânico, às vezes de coisas ruins, assim, eu sentia e não sentia mais, e parei de sentir. Aí quando, sabe, porque é uma coisa tão natural, que depois eu me dei conta e falei, poxa, opa, não tive mais, sabe? E aí eu percebi, olha, realmente foi do perdão. Então, assim, o que eu queria dizer pra vocês é que vale a pena perdoar. É difícil, é muito difícil. Muito difícil perdoar, porque, assim, normalmente o perdão vem com pessoas que fizeram muito mal pra gente, que magoaram muito a gente, que fizeram coisas assim que a gente sente, o coração sangra, né? Mas, assim, o que eu posso dizer é que quando a gente consegue perdoar, quem vai ficar bem é a gente, sabe? Quem vai se livrar de coisas ruins dentro da gente que às vezes a gente mal percebe é a gente mesmo. Coisas, igual eu falei pra vocês, coisas que eu sentia, eu parei de sentir, sabe? Mas eu não vou dizer pra vocês que foi da noite pro dia, porque como tudo em Deus, é tudo de conta-gotas, é tudo devagar, né? Então você tem que ir pedindo pro Senhor, Senhor, me dê o dom de perdoar. Eu sei que essa pessoa fez muito mal pra mim, muito mal pra minha família, me magoou muito, fez isso, fez aquilo, mas quem tá deprimida sou eu. Quem tá tomando remédio controlado sou eu. Quem tá passando por momentos difíceis sou eu. Quem tá doente sou eu. Quem tá com problema financeiro, falta de dinheiro sou eu. E talvez a vida dessa pessoa tá lá em cima, tá andando de carrão importado, né? E a gente fala, por que que ele tá andando de carrão importado e eu que rezo tanto não tenho nada disso? Por quê? Porque a gente fica preso nessas coisas, né? Que são pequenas, mas que Deus quer que a gente se desprenda, sabe? Quer que a gente fique com o coração limpo para que Ele possa preencher com o amor dele. Então, assim, eu convido vocês para essa semana fazer esse exercício, porque é um exercício. O exercício de perdão, né? Da gente perdoar as pessoas que nos fizeram mal, que nos passaram para trás, que nos roubaram, que nos traíram, né? Que nos pisotearam, que nos magoaram, que
nos ofenderam, que nos caluniaram, hoje em dia tá muito na moda, né, fazer bullying, né, falar que você é gorda, que você é feia, que você é isso, que você é aquilo, mas que magoa a gente, né? Então, vamos colocar isso em oração, porque essa falta de perdão, além de fazer muito mal pra gente, traz doença, né? Então, assim, às vezes, essa nossa depressão, essa nossa síndrome do pânico, esse nosso medo, vem da falta de perdão. Então, eu quero, assim, colocar para que vocês orem por isso essa semana, né? Para que Deus dê a graça do perdão, dê a graça da reconciliação, dê a graça desse amor dele preencher o coração o nosso coração, o seu e o meu também, desse amor onde tinha ódio, né? Onde tinha rancor, colocar amor, tá bom? Fiquem com Deus. Até uma próxima conversa. Beijo.